A redação chama, a gente dá prioridade na hora. Nós vamos falar deste caso, que já está lá no netdiario.com.br, você pode já ler a matéria completa do Marcelo Medeiros. Essa é a questão que a gente chamou a atenção, né, gente? 3 estudantes mortos na cidade, ninguém preso, e a gente quer saber exatamente a que ponto está isso aí. Parece que tem gente esperando julgamento. Marcelo Medeiros, né? A gente sempre reclama aqui da justiça tardia, né? Mas nesse caso em especial, o sofrimento das famílias, né? O sofrimento da cidade, porque a cidade inteira sofreu muito, teve rotina influenciada, ninguém saía mais sozinho, foi um problema para a cidade inteira, e até agora, né, quase 18 anos depois, a população continua sem respostas aí do judiciário, né? Bom dia, amigo. Bom dia, Anderson, bom dia, pessoal de casa. Realmente impressiona o tempo de demora para se julgar um caso que teve tanta repercussão, que teve tanto clamor popular. Entre outubro de 2000 e abril de 2001, Teresópolis ficou aí, sofreu momentos de tensão aí com a história envolvendo um suposto serial killer. Primeiro, 2 meninas encontradas mortas lá em outubro, Yara Santos, encontrada lá nas torres da Vila Muqui, e uma semana depois, a jovem Fernanda Venâncio teve seu corpo encontrado no local conhecido como Vale da Lua. Os 2 casos aí com semelhanças muito grandes aí nos corpos das vítimas, elas haviam sido estranguladas, elas tinham as mesmas características, e lá em outubro daquele ano, outubro de 2000, a cidade realmente, como você falou, a cidade parou, né? Muitas histórias sobre serial killer, sobre magia negra, sobre cultos demoníacos, inclusive chegou a se fazer uma ligação com as letras iniciais dos nomes das vítimas, Yara, Fernanda e a terceira vítima posteriormente, a Cláudia Caé, que foi encontrada em abril do ano seguinte, com a palavra Lúcifer, e foi especulado que outras jovens cujos nomes aí completassem essa palavra, o nome do anjo decaído, seriam sequestradas e mortas do mesmo jeito. Mas foi pouco depois dessa última menina, a Cláudia Caé, ter sido encontrada no bairro de Pimenteiras, que a polícia acabou dando um rumo para as investigações. A Cláudia, ela trabalhava em uma casa de búzios e tarô na subida do Hospital São José, e com essas informações e também de uma quarta menina que teria escapado aí com vida da mesma pessoa, acabou entregando um cigano, Paulo Bianchi Yanovich, que era um dos proprietários dessa casa de búzios e tarô no bairro do Alto. Ele foi preso na época, a polícia encontrou muitas evidências no local do crime, no carro dele, inclusive temos imagens aí desse veículo que pertencia à família, muitas evidências encontradas, porém, poucos meses após o crime, o Paulo Bianchi Yanovich acabou sendo solto pela justiça e desde então vem conseguindo prorrogar o seu julgamento, né? Muitas manifestações como essa em frente ao antigo fórum, agora centro administrativo da prefeitura, familiares cobrando justiça, mas mesmo tanto tempo depois, toda vez que o julgamento é marcado, ele acaba sendo remarcado. Essa imagem, Anderson, ela mostra bem o drama dessas famílias. De um lado, a Sônia Ramos, ela é a madrasta da Fernanda Venâncio, a segunda vítima, e ao lado dela o Claudenir Caé. O Claudenir era pai da terceira vítima dessa história, da Cláudia Caé, e ele morreu poucos anos atrás, segundo relatos de conhecidos, justamente por conta dessa depressão, do rumo que a vida acabou tomando por conta desse homicídio, de perder uma filha com 14 anos de idade e não ver o caso esclarecido, ou seja, o Claudenir faleceu e não viu o julgamento do principal suspeito desses crimes, esse cigano Paulo Bianchi Yanovich. Lembrando, Anderson, que apesar da forte ligação de evidências, inclusive por conta de investigações feitas pela própria Sônia Ramos, que parou a sua vida
para se dedicar a tentar elucidar esse caso e evitar que outras jovens fossem vítimas do mesmo tipo de crime. No final das contas, o cigano acabou sendo acusado e apontado como autor apenas no caso da última menina, da Cláudia Caé, encontrada no dia 20 de abril de 2001. Naquela época, nesse meio tempo, entre outubro e abril, a gente trabalhou bastante na redação do Jornal Diário por conta de muitas especulações. O colégio deixou de funcionar, crianças deixaram de ir para a escola por conta disso, né? Quem tinha uma filha adolescente na época com essas características, ou levava e buscava na porta da escola, ou quando não podia, não mandava as meninas para estudar. Isso no final do período letivo, muita gente acabou prejudicada. Quem andava de preto, a galera do metal aí, cabelo comprido, roupa preta, acabou sendo colocado até como suspeita, né, por conta desses rituais satânicos, jogos de RPG. Na época, um jovem foi preso porque seria, entre aspas, um vampiro, dormiria de cabeça para baixo. Muita história foi levantada na ocasião. 18 anos atrás, a cidade parou, mas, repetindo, infelizmente, apesar de tanto clamor, de tanta polêmica, de tantas pessoas envolvidas direta e indiretamente, nada disso teve um fim, não teve um desfecho. A expectativa é que esses casos, pelo menos o caso da Cláudia Caé, né, visto que o principal suspeito só responde por esse caso, tenha um desfecho agora no dia 19 de março, que é quando está marcado mais uma vez o julgamento desse cigano, Paulo Bianchi Anovitch. Não se sabe o paradeiro dele, né, segundo parentes das vítimas. Ele estaria no interior de São Paulo, mas julgamento marcado para o próximo dia 19, segunda-feira, daqui a 2 semanas, né, uma segunda-feira. E para falar sobre esse caso, eu conversei com a Sônia Ramos, a madrasta da Fernanda Venâncio. Bom, Sônia, quase 18 anos que Teresópolis viveu um grande drama, né? Um crime que abalou toda a cidade, que vitimou diversas famílias direta e indiretamente, né? Porque o medo de sair à rua, o medo de colocar uma jovem para ir para a escola, afetou bastante a população na época. Mas, apesar de tamanha proporção, tamanha barbaridade desses crimes, tanto tempo depois, nada aconteceu, entre aspas, né? Verdade. Esses crimes eles ficaram no limbo, né? Vamos dizer assim, porque existem testemunhas que comprovam que foi ele. Só que ele tem sempre hábeis advogados que manipulam tudo e o processo não vai a júri. É júri popular e quando é marcado sempre eles conseguem desmarcar, conseguem remarcar para uma data mais distante. E com isso nós estamos perdendo as testemunhas que estão morrendo, os familiares que estão morrendo. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém no processo. Porque por tanto tempo, já na época ele tinha 21 anos, com 18, né? E já está ficando velho também. Daqui a pouco ele próprio morre e não é julgado. Como fica isso? As pessoas perdem a fé na justiça. E você e alguns outros familiares correram bastante atrás, né? Até para auxiliar, entre aspas, no trabalho da polícia, né? E tentar fechar essas brechas, né? Verdade. Eu empenhei 11 anos da minha vida seguidos, sem fazer absolutamente nada, só nessas pesquisas. O processo, se você botar ele no chão, ele já tem mais de 1 metro de altura, tantas pastas, tantas denúncias. Os próprios familiares do suspeito, né? Vamos dizer assim, acusam ele. Existem essas acusações formais foram feitas dentro do Ministério Público, na minha presença, assinadas e arquivadas no processo. E o que adianta isso? Gente, se a sua sogra diz que você assassinou alguém e mostra provas de que você desde criança é meio perturbado, que você costuma degolar bonecas, esfaquear bonecas, isso aí já é um indício de que você tem uma índole assassina. E se os seus primos, tios, te denunciam, não é possível que toda a sua família, né, esteja errado e só você está certo. Bom, falando em família, 18 anos depois, se a Fernanda estivesse viva hoje, ela provavelmente teria família, uma formação, né? Como é olhar para trás e saber dessa vida perdida dela, né? Como ela seria hoje?
Bom, é uma coisa bem angustiante, porque você, quando cria uma criança, é com o intuito de que ela cresça, seja feliz, tenha uma vida próspera, né? E você, no entanto, você vê que quando ela estava terminando o 2º grau, ela ia fazer prova para a Marinha, a intenção dela era ser odontologista, e simplesmente ela sai para a escola e acaba tudo assim, em fração de segundos. E a gente fica numa situação muito difícil, porque cada vez que é marcado um julgamento desse, você revive tudo isso. E no final não chega a um fim. Isso tem que acabar, as pessoas precisam, entendeu, disso para continuar a vida. Porque enquanto não tiver um fim, ela não foi enterrada. Nem ela, nem as outras meninas que foram atacadas. E também, para a sobrevivente, você deve convir que é um grande trauma e desespero, porque ela nunca sabe se pode ser novamente atacada, justamente por ser a única sobrevivente e que esteve frente a frente com o assassino. É muito difícil. Meu marido, nessa última vez que marcaram e que foi desmarcado, ele sofreu um infarto. Tem poucos meses, entendeu? E inclusive está em tratamento, foi obrigado a operar o coração. E é isso que resultou essa tragédia toda. Pessoas mortas, entendeu? O pai da Cláudia começou a beber, se desgostou da vida, entrou em depressão e morreu já. Janete, que é a mãe da Yara, continua em tratamento médico desde aquela época. Minha saúde não anda grandes coisas também, entendeu? Quer dizer, destruiu 5 famílias, não só 5 meninas, mas 5 famílias. E a justiça, onde fica? Cadê os direitos humanos? Essa é uma pergunta que a gente faz porque nunca vimos um sequer. Onde eles estão? O que a promotoria está fazendo para o nosso caso? Porque eles têm hábeis advogados porque têm dinheiro e a maioria das famílias das vítimas não tem. Então eu pergunto, por que a promotoria permite que eles remarquem tantas vezes um julgamento que já deveria ter ocorrido há 18 anos? Pois é, né, gente? Lamentável. Quando a gente fala aqui do atraso, né, da falta de solução para os problemas, é realmente nossa amiga Sônia, que está sempre participando com a gente das programações, é um exemplo claro, né, dessa dedicação. A Sônia praticamente abriu mão da vida dela para dedicar-se a cuidar, inclusive, de outras pessoas que pudessem vir a ser vítimas, né, já que a sua parente já tinha sido vítima. É uma pena a gente ver tantos imbrólios, né, tantos caminhos tortuosos, uma coisa que deveria ser simples, né, que é utilizar o poder de investigação da nossa polícia, das nossas instituições e depois o judiciário para fazer o que a gente espera, né, que é fazer justiça e caso os responsáveis fossem confirmados, serem punidos pelos crimes que cometeram, né? Mas 18 anos se passaram e a gente continua ainda à espera de um julgamento, né? Quer dizer, a possibilidade de se fazer justiça, essa já se foi há muito tempo, né, gente? Já se foi há muito tempo. Bom, vamos para o intervalo comercial, é coisa rápida, tá? Rapidinha. Eu espero que você continue participando, as participações estão aqui realmente dando um show de bola de novo. Vamos continuar com os nossos assuntos, nossos convidados já estão aqui. Logo depois do intervalo comercial a gente está de volta, não sai daí, tá? Que é rapidinho.